Vamos iniciar a nossa live. Vou aguardar aqui a Michele Bortoleto entrar. Nós vamos fazer uma live hoje sobre o Detox 21 dias. Você já fez um detox? E aí temos muitas e muitas informações. Eu e a nutricionista funcional integrativa Michele Bortoleto, que já entrou. Pedir para participar, aceitar. Chegou nossa nutricionista. Olá, boa noite. Boa noite, como é que você tá, Mi? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Hoje Ah, a gente vai falar de um tema muito especial, né? verdade, a gente nem gosta. É, você já fez um detox em especial para o nosso esquenta, Detox 21 dias, natural, que vai começar no dia 6. Então, daqui 2 dias, nós iniciamos o nosso terceiro grupo. Mi, olhando lá para trás, né, para o início do ano, como é que foi? Conta aí para o pessoal, como é que foi os nossos 2 primeiros grupos? Olha, foi um sucesso. E depois, todo o feedback que a gente teve foi muito gratificante. Porque as pessoas viram que. Porque quando a gente fala, né? Em detox, as pessoas têm na cabeça que é ficar tomando sopa, que é ficar tomando suco. E não é isso. Né? É um conjunto de fatores, né? De hábitos que a gente vai mudar, que a gente vai adquirir e que vai fazer todo o benefício para o nosso corpo. Então, as meninas conseguiram ver que com mudanças simples, né, hábitos simples, a gente tem um benefício muito grande. Esses dias, uma até comentou comigo: nossa, eu achava que para dormir melhor, que ela não estava dormindo, ela precisava de remédio. Ela falou: gente, eu preciso de remédio porque eu não durmo. Ela pegou a dica da dentro lá, né, da aromaterapia, ela pegou a dica do chá e ela fez higiene do sono e ela tá dormindo. E ela falou: gente, que gratificante que é dormir. Eu não sabia o que era dormir com coisas simples, sem precisar de Sim, medicamento, né? Não é que a gente seja sim. contra medicamento, mas é que tem que ser muito bem indicado. E às vezes, com uma mudança simples, igual ela fez, ela tá dormindo super bem. Então Sim, foram. na verdade, são dicas naturais, né, Mi? Pode fazer junto com o tratamento medicamentoso ou pode fazer isoladamente. E é o que a Mi falou, a gente não é contra medicamento, mas antes de chegar no medicamento, tem pessoas hoje que optam pela saúde integrativa. E aí, o que que eu e a Michelle observamos do mercado, né? Que vários pacientes chegam até nós sem saber o básico da desintoxicação. Primeiro, não sabem nem por onde se intoxicam. Trabalha, trabalha, trabalha e parece que acaba não tendo essa noção. E segundo, intoxicou porque vai intoxicar, nós vivemos num mundo tóxico e tem que desintoxicar. Como? Aí acha que é o que você falou. Eu tenho que fazer sopa, eu tenho que tomar suco. E muito pelo contrário, no Detox 21 dias, a gente vai fazer 21 dias, cada dia uma dica de desintoxicação natural. E a gente nem fica falando muito em sopa, em. Não, é assim, uma pincelada ou outra, né? Vai ter que tomar um suco, mistura isso, isso. Não, é uma pincelada ou outra. A gente quer que vocês tenham aí um arsenal para viver bem. Então, por exemplo, até o simples fato de desligar uma luz 1 hora antes de dormir, deixar aquela luz baixa, ou diminuir aquela luz que fica de LED do ar-condicionado, da televisão, apagar ali, colocar um micropó, um adesivo no local, aquilo ali já te induz ao sono. Então, são dicas naturais. E Mi, o que, que você mais pega aí no consultório em relação ao processo de intoxicação? O que, que os pacientes têm apresentado de sintomas? Olha, muito comum, parte gastrointestinal. Então, esse paciente ou essa pessoa, ela tem diarreia, ou tem uma constipação, ou tem azia, má digestão, digestão lenta,
né? E também muita fadiga. Fadiga é um campeão, assim, olha, eu tô fadigada, porque aí a gente vai pensar num sistema, né? Se eu não durmo bem, então eu vou depletar meu sistema imunológico, eu vou aumentar o cortisol. Então aí é tudo, tem que lembrar sempre que é uma teia, né? Um conjunto de fatores que me levam a um problema, a desenvolver ali, né? A ter uma sintomatologia. Mas queixas Sim. intestinais, né? Gastrointestinais e também fadiga é muito recorrente, muito. E a Sim. O gente que que leva, está acontecendo com a gente, né, Mi? sim, a gente, né, a gente É, vê, aí a gente tem, né, alimento que talvez não seja compatível, ou as pessoas, elas acabam, pela correria do dia a dia, elas acabam desembalando mais do que descascando, né, do que a velha e boa comida de verdade. Então, sim. e alimentação assim, repleta de conservante, corante, isso é toxina pura. Sim, eu vou falar também de alguns sintomas. E se tiver alguém aí na live que tem algum desses sintomas, coloca assim, só para a gente saber como que tá, inclusive as pessoas que estão nos assistindo, tá? Então eu vou falar alguns sintomas, quem estiver sentindo algum desses nas últimas 4 semanas, né, no último mês, coloca assim, tá? Então vamos lá, olha, dor de cabeça, zumbido, ranger dos dentes à noite, insônia, refluxo, azia, estufamento abdominal. Acabou de comer? Estufou o abdômen. Dores nas articulações, recebendo até o diagnóstico de fibromialgia já. Edema, que é aquele inchaço nas pernas, que chega em casa à noite, parece que a perna tá um sapo boi, né? Que o pessoal fala assim. Tem que colocar para cima. Problemas menstruais, como por exemplo, a falta da menstruação, ela não vem todo mês, ou quando ela vem em excesso, aquela metrorragia com coágulos, com muita dor. É, infertilidade, né? Então, assim, queda de cabelo, e esses sintomas que a me falou do intestino específico, né? Constipação, diarreia, flatulência, hemorroidas. Aqui a gente já passou uma mini ficha de avaliação. E eu vi muitas pessoas comentando aqui, ó, eu tenho, tudo e mais um pouco. É, E assim, né? Fica o convite, né, para que vocês participem do nosso Detox 21 Dias Natural. É uma oportunidade também para quem hoje não tem condições de participar de uma consulta para receber orientações. E outra coisa, se tem condições de participar de uma consulta, é legal também que você saiba dessas 21 dicas, que você já chega preparada, já chega orientada. Então, cada dia é uma dica diferente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na minha frente todos os 21 dias, o que, que a gente fala em cada um. E, por exemplo, a Mi, ela vai falar sobre o açúcar, que é um vício mundial, né, Mi? sim, nossa, as pessoas, né, são viciadas mesmo no açúcar. E aí, quando você começa a falar, a pessoa já fala: Meu Deus, mas como é que eu vou adoçar o meu café? Eu preciso do açúcar. E o açúcar é alimento, né, de fungo, né, dos parasitas. Então, a gente precisa começar a tirar o açúcar. E é engraçado, porque às vezes a pessoa ela fica receiosa por conta de tirar o açúcar, por exemplo, de um café. E às vezes a gente fala assim: olha, fica 5 dias, dias, sem colocar açúcar no café. Quando a gente volta, depois desses 5 dias, no sexto dia, se a gente coloca um pouquinho de açúcar no café, a gente não gosta do sabor do café, porque a gente vai sentir gosto de açúcar. Além do açúcar também envelhecer, né? E é isso a Sim. gente não quer, né? Que isso aconteça. Então, o açúcar é extremamente maléfico. Então, a gente E você precisa. falou de outro vício, né? Porque a pessoa é viciada em açúcar e viciada em café. Tem gente que toma aí, ó, 3, 4, 5 xícaras de café por dia. E esse, inclusive, era o meu caso. Eu comecei a me educar, né? Eu acho que café com açúcar, Mi, eu não tomo já deve ter uns 5 anos. Mas o café puro eu tomo. Só que não é tão interessante que a gente aumente essa quantidade, né? Uma xícara de manhã, uma xícara de tarde, pouquinha, ok. Mas o excesso
faz mal até para as tentantes, para as mulheres que querem engravidar. Então, lá no Dicas 21 Dias, no Detox 21 Dias Natural, a gente também fala um pouquinho de como melhorar tanto o açúcar, que a Mi vai dar ali uma explicação maravilhosa no Detox 21 Dias, quanto do café. Então, aí a gente já citou duas matérias, né, que podem intoxicar o nosso corpo. Inclusive, o café, ele pode estimular, ele é um estimulante, estimular com que a gente tenha até mais fadiga. Então, quanto mais fadiga, mais toma café. Quanto mais toma café, mais fadiga e por aí vai. Então, assim, as intoxicações, como a Mi falou, podem vir do açúcar. E o açúcar, ele é comida de parasitas. Então, você intoxica por açúcar, que é um vício, por parasitose, porque os parasitas se alimentam de açúcar. E, por exemplo, café. Quando o café não é orgânico, ele pode vir ali com toxinas. Os industrializados são toxinas para o nosso corpo. E o nosso corpo vai ter que dar conta disso tudo. Nós temos dois órgãos principais que ajudam na desintoxicação. O fígado e o intestino, tá? Existem outros órgãos que participam, todas as células fazem desintoxicação, mas esses dois órgãos são os principais. Então, a gente tem que evitar essa sobrecarga que começa pela boca, passa ali pelo intestino, vai para o nosso fígado e depois é distribuído para nossas células. Diminuir esse nível de intoxicação. E hoje existem várias terapias naturais, terapias integrativas que auxiliam nesse processo, tá? Suplementação com fitoterapia, que pode ser em forma de cápsula, em forma de tintura, em forma de chá, aromaterapia, mudança alimentar, que é a especialidade da Mi, né? Diminuir aí o consumo, por exemplo, Mi, de, olha, Beth, nossa prof. Olha, é mesmo. Diminuir o consumo. Diminuir o consumo de sal, né? E as pessoas usam muito hoje o glutamato monossódico. Inclusive a Mi também passa no Detox 21 Dias Natural uma maneira de diminuir esse glutamato, de diminuir esse sal, que é fazendo sal de ervas, né, Mi? Sim, temos uma receita de sal de ervas e a gente explica também toda a questão do sal, do tipo de sal que a gente vai usar. Né? Quando a gente usa o sal refinado, ele perde todos os minerais, tudo, porque ele foi passado por um processo de refinamento muito grande. Então, normalmente, eu costumo indicar, né, o sal grosso liquidificado, sal marinho integral, mas é muito importante que a gente adquira todos, né, esses temperos da natureza. No Ayurveda, eles falam, né, as especiarias são um presente sagrado da Mãe Natureza para nós. Então, por que não fazer os nossos próprios temperos utilizando essas especiarias? Então, a gente tem tanta coisa, né? Alecrim, manjericão, orégano, tomilho, que é excelente para o intestino. Então, a gente pode fazer o nosso próprio sal e não usar esses produtos. Hoje de manhã, eu estava participando de um treinamento e aí uma menina levantou a mão e falou, nossa, Michele, mas eu uso Sazon, né? Aí eu, meu Deus! Eu falei, não, vamos trocar isso, faz o seu tempero. Vamos a gente fazer o nosso tempero. Isso está cheio de glutamato. As pessoas hoje estão estressadas, estão ansiosas e a gente vai consumir mais glutamato. Glutamato é neurotransmissor excitatório. Então, isso, né? Além do sabor umami. Então, assim, a gente precisa aprender a fazer coisas com a natureza. A natureza é muito, muito boa, gente. Ela dá isso pra gente. Né? Então, essas trocas, né, Mi, elas vão facilitando a desintoxicação. Com certeza. Porque aí o corpo... até um simples... Não, pode falar, pode falar. Até um simples escalda-pés é uma maneira de você ajudar o seu corpo a se equilibrar novamente. Porque de tantas toxinas, né, parasitosas, metais tóxicos, industrializados, agrotóxicos, excesso de café, excesso de açúcar, falta do sono, tudo isso vai deixar o nosso sistema mais lento, nosso fígado, nosso intestino, nossos rins, nosso sistema linfático. Nossa pele não vai excretar de maneira adequada, vai alterar nossa tireoide, nosso hipotálamo. Então, o simples fato de fazer pequenas mudanças vai ajudar nosso corpo a desintoxicar. Fazer um escalda-pés, entrar no momento de relaxamento, um momento seu, vai fazer o seu corpo falar assim, opa, posso descansar um pouco agora. Hoje a gente está num ritmo de vida que a gente não
para. E isso também provoca com que o nosso corpo fique desregulado, mude a sua frequência, né? A sua sinergia, a sua homeostase, o seu metabolismo. Então, nada melhor do que você receber dicas de grandes profissionais que estudam o tempo todo e que podem te ajudar com medidas simples. E eu chamei a Mi para falar sobre isso porque eu fiquei pensando, toda vez que eu pergunto assim, mas você já fez um detox? A pessoa pensa realmente do suco, pensa realmente na sopa e algumas pessoas pensam até naquela limpeza de fígado e vesícula, né, da Morites, que sai umas pedrinhas, podemos dizer. Eu queria saber, quem está aqui na live, o que vocês se relacionam? Quando pensa em detox, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Quando eu penso em detox, eu penso em fígado, né? Opa, ele está recebendo tudo, eu tenho que desintoxicar. E hoje tem maneiras de desintoxicar o fígado com chás, com aromaterapia, com mudança alimentar. Mas a primeira coisa que eu penso é fígado. O que você pensa, Mi, quando você pensa na palavra detox? Quando eu penso em detox, hoje eu penso em fígado e penso no intestino. Porque como eu já sofri muito com constipação, né? E aí a gente pensa toda na questão também da predominância estrogênica, que o estrogênio não está indo embora. E hoje a gente vê um grande número de mulheres, até homens, com predominância estrogênica. Eu penso no intestino também. Eu falo. E uma coisa importante que a gente fala sobre isso no Detox 21 Dias são os rins, né? Os nossos rins. Porque é importante também que a gente tenha os rins ali muito bem limpinhos para que a gente consiga esvaziar toda a carga tóxica na bexiga e conseguir eliminar também. Porque senão a gente fica com muita toxina no corpo, né? Olha, tem muitas profissionais participando aqui, Mi. Estão falando assim, ó, quando pensa em detox, pensa em radicais livres, pensa em intestino, pensa no LG, que é uma técnica de estética integrativa ortomolecular que eu ministro, né? Que a gente usa muito argila. E a argila é um dos temas que a gente aborda no Detox 21 Dias. Pensa em limpeza de órgãos, limpeza, né? Detox é limpeza, então as pessoas pensam em limpeza. E o que a Mi falou, né? Existem órgãos que são órgãos de limpeza, como rins, por exemplo. Fígado, intestino, rim, sistema linfático, pele, e cada um desses vai ser também abordado no Detox 21 Dias. E aí eu recebo muitas perguntas da seguinte forma: professora, eu sou profissional da estética, porque eu tenho muitos profissionais da área da estética aqui no meu Instagram. Eu posso participar? Claro que pode. Por quê? Não é só para o paciente, para o cliente final. Você também pode colher dicas para passar para os seus pacientes. Então, vou falar a verdade, no primeiro e no segundo grupo, eu acho que a gente teve uns 80% de profissionais da área da estética, ou nutricionistas, psicólogas, biomédicas, enfermeiras, né, Mi? Foi. O maior público foi mesmo de profissionais. Mas porque a gente pega a dica pra gente, porque a gente, enquanto profissional, também a gente não para, né? A gente tá, a minha, de vez em quando me manda, nossa, mas você tá estudando? E eu falo com ela, nossa, você tá estudando outro curso? Porque a gente não pode parar, né? O conhecimento a gente precisa adquirir ali todo dia. E a forma que a gente faz, a gente vai passando o conhecimento. Só que pra gente, enquanto profissional, a gente também vai, né, aplicar na gente e aprende para poder fazer, né? Para poder atuar com os nossos clientes e pacientes. Então, esses dias, eu até recebi uma profissional, eu só esqueci o nome dela agora, uma nutricionista. Ela chegou a me perguntar, mas o conteúdo que vocês vão falar vai me ajudar de alguma forma? Porque eu entendi que ela queria saber se ela poderia usar na prática clínica dela. Eu falei, nossa, vai, super. Até porque cada uma tem sua visão, né? A gente vai estudando e aí a gente vai colocar de acordo com a nossa visão, com o que a gente acredita, com o que a gente estuda. Então eu falei, claro que vai ajudar, né? Sim, eu falo que a intoxicação, ela acontece em todo mundo, mesmo que você viva em constante processo de né, de desintoxicação, você vai intoxicar porque nós vivemos num mundo poluído, né? Então, o que eu posso fazer para deixar com que os meus órgãos fiquem menos sobrecarregados? A gente tem dica de shots,
Tem dicas, igual o pessoal falou que, eu amo argila. Tem dica de argila, tem dica de aromaterapia, vai ter dica de substituições, mas é claro, deixando bem claro que não é uma consulta personalizada para você. É uma orientação geral, como dormir melhor, como trocar ali o sal, como substituir o açúcar. É uma orientação geral, né? Eu e a Mia, a gente sim atende online, atende o Brasil inteiro, faz uma consulta, faz uma personalização de um protocolo. Mas o Detox 21 dias, ele veio para agregar. Eu vi uma mensagem aqui falando assim, da Paty. Eu fiz e quero fazer de novo. Por quê? É muito bom ouvir todos os dias uma mensagem de que você pode se curar, você pode se ajudar. Porque por mais que o terapeuta ele queira passar aí 1000 estratégias para você melhorar a sua saúde, você tem que querer se curar a princípio, né, Mi? Sim, a gente não consegue ajudar, né? Aquele que não quer ser ajudado. Então a gente tem toda a ferramenta ali, né? A gente estudou e a gente vai passar. Só que eu sempre falo, olha, eu quero muito te ajudar. Eu tô muito empenhada, porque a gente sabe que não é fácil a gente sentar e montar um protocolo para um paciente, né? A gente estuda, analisa. Então, assim, a gente está muito empenhado em ajudar. Só que a gente precisa que o paciente, o cliente, o interagente faça a parte dele, senão não adianta. E eu costumo perguntar isso, assim, eu falo, olha, de 0 a 10, quanto que você está motivado? O quanto você está disposta a mudar um hábito? Porque aí a pessoa vai te dando aquele feedback. E é aquela coisa, né? A pessoa vai mudando uma coisinha, ela volta e fala, nossa, eu melhorei. Eu tô dormindo, igual essa participante do grupo que eu falei, ela, nossa, eu estou dormindo super bem. E ela tá feliz por isso. Porque, gente, dormir bem é a melhor coisa que tem. No outro dia, é gratificante, né, Mi? Não é? E é assim, né, Mi? Eu durmo bem, até dormir melhor. Você pergunta pra É pessoa, isso. não, eu durmo bem. Aí você vê que não tá dormindo, porque tem coisas ali na anamnese que você vê que não tá legal. Aí você dá um suporte, a pessoa começa a dormir melhor, porque ela achava que dormia. Ela volta e fala, olha, realmente eu não dormia bem. Agora eu durmo. Agora eu estou melhor. E sempre lembrando, né, igual a gente está sempre o tempo todo aqui falando, são dicas simples e naturais. A gente Sim, e o que é melhor? A gente tá esquecendo É um preço acessível, né, Mi? Sim. A gente colocou um preço bem acessível. E é o seguinte, existe um grupo aqui no Instagram, nos stories, chamado Close Friends. É um grupo fechado. Então, a gente consegue adicionar aquelas pessoas. Então, eu tenho lá 100 pessoas que assistem os meus stories. Eu escolho dessas 100, podemos dizer, 30 que vão participar desse grupo fechado, que são as pessoas pagantes. E essas pessoas vão acompanhar a gente pelos stories fechados para esse grupo. Então, você não precisa entrar no computador, nada. Você vai olhar aqui no seu próprio Instagram. Fica gravado 24 horas aquela dica. A gente coloca as dicas de manhã, então você tem até outro dia de manhã para ver, porque o Instagram, ele apaga os stories e é uma oportunidade. Eu, por exemplo, quando eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa, lavando uma louça e tal, eu coloco sempre o Instagram e vou ouvindo as pessoas, né? Mas muitas pessoas nem colocam vídeos. Então, eu e a Mia, a gente fez questão de colocar vídeos para que vocês também consigam ouvir enquanto estão fazendo outras coisas e falar assim, nossa, eu preciso parar daqui a pouco para ouvir, esse assunto está muito bom. E você consegue voltar. Então, isso é muito bom. A gente vai fazer um revezamento, um dia vai ser eu, outro dia vai ser ela, sempre falando de intoxicação e desintoxicação, que é a nossa base. Vai durar por 21 dias, então cada dia uma dica. E eu coloquei aqui, ó, alguns temas, tá? Como a gente já falou, sono, fígado, intestino, rins, pele, escalda-pés, açúcar, industrializados, argiloterapia, sal de ervas, mas tem outros. São 21. Então, é muita dica bacana. Hoje, eu e a Mia, a gente tem maneiras de identificar se o paciente está intoxicado ou não. Como a gente relatou no início da live, sinais e sintomas são primordiais, mas há outras formas de saber se o paciente está adoentado, está com algum problema orgânico nos órgãos, há outras formas. Mas você é capaz
de fazer uma autoavaliação. O nosso corpo fala. Então, uma simples enxaqueca que não acontecia com tanta frequência é o seu corpo falando. O seu cabelo caindo é o seu corpo falando. A sua constipação é o corpo falando, ou a diarreia. Então, o corpo fala. Então, apesar de você, às vezes, estar escutando a gente aqui, não é uma profissional da área da saúde, você consegue entender que o seu corpo, ele tem que ser normal, né? Ele tem que ser funcional. Ah, mas eu acordo com o joelho inchado, já é um sintoma. Ah, mas essa semana eu tô lacrimejando muito, já é um sintoma, né, Mi? Sim, e às vezes as pessoas elas não prestam atenção nesses sinais, né? Principalmente quando envolve alimentação. Porque às vezes a pessoa está comendo um alimento, esse alimento está roubando energia, ou é um alimento que está sensibilizando. Por exemplo, a pessoa tem intolerância à lactose e mesmo assim ela está comendo lactose. E aí aquilo, o organismo dela tem que fazer uma força danada para poder tentar digerir o que não tem enzima para digerir, para tirar, que vai funcionar como uma toxina, então aquilo vai inflamar o corpo. E às vezes as pessoas elas ficam assim, não, mas esse alimento não é possível que ele me faz mal, porque eu não sinto azia. Eu não sinto queimação, eu não tenho nem náusea quando eu como ele, porque as pessoas relacionam muito dependendo na parte gastrointestinal, e não é só, né? Então, o alimento, ele pode gerar uma fadiga imensa na gente. Então, é interessante, quando a gente comer um alimento, ou quando a gente usar um produto de limpeza, um produto cosmético, né? Um shampoo, uma maquiagem, a gente perceber como que a gente ficou depois. Eu até contei hoje para as meninas lá do curso de manhã, que uma vez eu estava fazendo um curso, e aí na hora do almoço, eu fui comer um prato de salada. Eu comi salada crua mesmo, assim. E eu coloquei coisa bonitinha lá, né? Folhas, aí coloquei brócolis, tudo, né? Só o brócolis cozido, mas eu comi mais coisas cruas. E aí depois, na hora que eu voltei para a sala, gente, o sono que me deu. A sensação é que eu tinha comido um prato de macarrão. Eu falei, eu acho que se eu tivesse comido um prato de macarrão, eu não ia passar tão mal igual eu passei. Era um torpor, não era aquele simplesmente, estou com sono, que é depois do almoço. Foi um sono que eu senti que a minha energia foi embora. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que me adapta a salada crua, a verduras cruas. Aquilo me drena energia e provavelmente o meu baço não estava dos melhores. Então ele sentiu aquilo. Então olha que interessante essa percepção, que hoje, dependendo do que eu vou fazer, eu não consumo. Porque eu sei que depois eu falei, opa, não, eu não vou consumir, é porque me rouba energia, não é bom para mim, né? Mas se eu Sim, tiver sim. num evento, que eu tiver uma aula, alguma coisa, eu falo, gente, eu não vou comer, porque aquilo vai me fazer mal. E foi fadiga. Não, eu não tive azia, nada, queimação, nada. Não foi parte gástrica, mas de alguma forma aquilo me drenou, me roubou energia, né? Sim, eu falo muito também a questão de que nem tudo serve para todo mundo, que é isso que a Mi está falando. Então, às vezes, essa salada faz bem para uma pessoa e para outra não. Às vezes é o molho da salada, às vezes é um legume que está ali. Então, existe uma individualidade bioquímica que até mostra, né, se a gente vai ter resultado ou não. É a nossa individualidade. Qual é a carga que a gente chega até um profissional, né? Qual que é a carga? Ah, eu chego pro profissional, eu não me alimento bem, eu não faço exercício, eu me intoxico, eu fumo, eu tenho uma vida agitada, não durmo bem. Então, dependendo dessa carga, dessa epigenética, a gente vai ser intolerante a um monte de alimento, né, Mi? Sim. Porque o nosso corpo não vai conseguir destoxificar. Uhum. E é interessante, né? Porque depois que a gente faz todo o trabalho de limpeza do terreno biológico, a gente vê que alguns alimentos que a pessoa não conseguia comer, a gente volta a comer. E isso acontece com a gente, né? Porque a gente também pratica tudo que a gente fala. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, a gente tá numa determinada época, a gente fala, nossa, esse alimento não tá legal para mim. E aí, depois a gente come e fala, olha, voltou, porque eu limpei o meu terreno, eu devolvi pro meu corpo a capacidade que ele tem de autocura e autorregeneração. Porque igual você mesmo falou agora, né? O corpo, ele é inteligente demais, demais, né? E a gente pode tudo. A gente pode. A gente só precisa querer e ter paciência, porque claro que a gente não muda tudo do dia para a noite. Eu sempre falo isso com os pacientes, eu falo, gente, calma, né? Não é a gente vai mudando aos poucos, né? Mas no detox 21 dias, as dicas são
naturais e simples. Então, a cada dia ali, a gente consegue inserir um hábito novo, né? Isso é bem Por interessante. exemplo, uma coisa que eu estava lembrando aqui. Toda vez que eu atendo um paciente, Mi, que eu atendo muito paciente online, hoje meu trabalho é praticamente 80% online e 20% presencial. Toda vez que eu atendo um paciente online, eu faço para esse paciente um portfólio de dicas para ele levar para a vida, sabe? Olha, a gente vai começar com uma desintoxicação, uma desparasitação, uma suplementação antioxidante, a gente vai melhorar todo o seu terreno biológico, mas para isso você precisa realmente melhorar alguns hábitos. E aí eu escrevo um portfólio para ele falando, sobre pasta de dente, o que ele deve fazer, sobre panela, o que ele deve fazer. Mas confesso que muito do que tem no Detox 21 Dias Natural, eu também escrevo. As próprias dicas, inclusive a primeira vez que a gente fez, onde a gente revezava, eu peguei uns temas e a Mi pegou outros. Eu anotava as dicas que ela dava para colocar no meu portfólio para o meu paciente quando era cabível ali, né, naquele caso. Então eu pego essas dicas do sono, do escalda-pés, do sal de ervas e vou colocando nesse portfólio. E aí depois eu mando para o paciente, ele imprime e vira ali o portfólio da vida, sabe? Tem paciente minha que falou assim, nossa, eu mostrei para minha mãe, ela achou um capricho isso. Porque realmente, né, é gostoso a gente ser cuidado por alguém. Então, quando a gente vê que o profissional ele teve esse capricho de fazer um portfólio personalizado pra gente com muitas dicas, a gente fica realmente apaixonado, né? E é o que eu falei. Se tem alguém aqui que é da área da estética, da área da saúde e quer começar a fazer um portfólio de dicas, entregar para o paciente uma coisa bacana, de estudo científico, de estudo de duas grandes profissionais, é uma oportunidade. Como eu falei, o preço está muito acessível. São 21 dias de dicas, vai ser aqui nos stories. Eu e a Mi colocamos no nosso feed sobre essa live e também colocamos sobre o Detox 21 Dias Natural. Então, tem 2 posts diferentes. Vocês podem ir lá comentar nesses posts. Eu quero que a gente manda inbox para vocês como que funciona, valores. Mas é importante que vocês saibam que é até amanhã, né? Até amanhã, né, Mi? Até amanhã. Porque na quarta-feira a gente já inicia o grupo. Sim. Sim, sim. E a gente fez essa live realmente para conscientizar vocês de que há uma mudança. Nós estamos vivendo uma época de muitos sintomas porque estamos intoxicando e que há maneiras da gente fazer um detox natural, tá? Que a gente pode fazer na nossa casa, com a nossa família, com os nossos pacientes também, dando essas dicas que não são personalizadas, mas são de cunho geral. Todo mundo precisa saber, né, Mi? E até, né, a gente precisa comentar, né, igual você falou, né, a gente está se intoxicando todo dia e a gente até sempre fala, né, Mi, nós estamos sendo envenenados. E estamos, então a gente precisa eu falo, não tem como a gente viver na bolha. Isso não tem jeito, né? A gente não tá aqui falando isso. Então tá, então a gente vai viver na bolha porque eu não posso nem respirar, porque o ar também tá poluído. Não é isso. Mas a gente precisa diminuir a exposição às toxinas e dar suporte para o nosso corpo para conseguir detoxificar, para conseguir lidar com isso. Porque o nosso fígado faz isso brilhantemente, só que ele está sobrecarregado, né? Então, não só, né, de toxinas que a gente pensa em metais, parasitas, a própria, né, alimento, se a gente come um alimento que é incompatível ou descasca, desembala mais, quer dizer, isso também é uma toxina, mas toxinas emocionais. Então, cuidar, né, da parte do pensamento, das emoções. Isso tudo também é toxina, porque a gente não digere só alimento, né? A gente digere emoções, palavras, pensamentos. Então, é a todo tempo, né? Então, a gente dá suporte para o corpo conseguir detoxificar. Sim, e é aquela história que a gente tem costume de ver em todos os cursos de saúde integrativa. Aquela imagem do peixinho dentro de um aquário sujo, e aí eles tiram aquele peixinho pula para um aquário limpo. O que isso quer dizer, né? Para quem olha aquela imagem, às vezes fica assim, nossa, mas eu não entendi muito bem. É o seguinte, existem profissionais que eles tratam só o peixinho. Eles pegam o peixinho e dão a ração lá do peixe, podemos dizer, né? O alimento do peixinho.
e não tratam o aquário. Então é como se você pegasse o peixinho, desse o alimento dele e colocasse ele de novo dentro do aquário sujo. Então ele vai se intoxicar, mesmo que ele tenha a melhor suplementação, a melhor alimentação, tá? Então a gente tem que cuidar de todo o aquário, tem que limpar toda aquela água, né, Mi? Sim, senão não adianta, né? A mesma coisa, gente, eu sempre brinco assim também, é como se eu pegasse um peixe, vou dar o exemplo do Tietê, né, que é bem conhecido, São Paulo, do Tietê, aqui na minha cidade é o Paraibuna, aí a gente pega o peixinho lá, dá a raçãozinha, né, fica bonitinho, e depois você volta para ele lá pro Tietê. Esse peixe vai adoecer de novo. Então não adianta, né? E a gente fala, né, nós somos um aquário ambulante, né? Então o nosso corpo é o aquário, as nossas células, né, a gente tem as células, o sangue, então a gente, né, o peixe, que são as nossas células, e a água, que seria o nosso sangue nessa analogia. Então a gente precisa Sim, limpar esse aquário. Porque às vezes a gente até vê, né, o paciente chega, isso deve acontecer muito com você também, tomando suplementos maravilhosos, que a gente fala, nossa, que top, o melhor magnésio, o melhor ômega 3. A pessoa fala, eu tô cheio de sinal e sintoma, não tá melhorando em nada. Aí você vai fazer exame, né? A gente também pede, né? Ver o exame bioquímico. O paciente não melhora o status de ferro, de B12. Não vai melhorar nunca, porque meu terreno tá sujo. E na hora que eu tomo um suplemento, na briga ali, toxina e suplemento, né, nutriente, quem ganha é a toxina. Então, por isso que não sim. adianta dar, né, dar um suplemento, né, pra gente, assim. A gente tem que limpar primeiro o nosso aquário, né, o nosso terreno biológico. Sim, eu que trabalho muito com estética integrativa, então a questão da celulite, da gordura localizada, do melasma, da acne, da queda de cabelo e por aí vai. Eu vejo as profissionais que fazem cursos comigo que elas ficam muito focadas em estar cuidando da pele, né? Passando um equipamento, passando um cosmético. Hoje a gente já tem mudado um pouco essa visão, porque algumas já estão fazendo uma suplementação. Ótimo, maravilha. Mas não é só isso, não é só suplementar e não é só passar equipamento e cosmético na pele. Na estética integrativa, a gente tem que olhar o seguinte: se essa pele ela está apresentando algum distúrbio, algum órgão anterior a ela de desintoxicação não está dando suporte. Então a pele é o último estágio, podemos dizer. Você tem que olhar o que está por trás daquilo ali. Como é que está o sistema linfático? Como é que está o sistema renal? Como que está o sistema hepático e o sistema intestinal? Então, quando a gente olha para trás e a gente acha ali alguma disfunção, aquilo ali tem que ser tratado. Porque você passar equipamento cosmético pode ajudar a pele, sim, pode, mas vai demorar muito. Se você entra com uma estética integrativa olhando para trás, qual é o órgão que está em deficiência, que está levando aquela toxina a se acumular na pele ou se acumular no tecido gorduroso, porque a toxina ela é lipofílica, ela se acumula no tecido gorduroso. Você observa de que aquele corpo, ele representa na pele o que ele é por dentro. Então a pele é só um sinal, um sintoma de que por dentro não está legal. Então por isso que a gente tem que olhar para dentro e fazer esse processo de detox. Bom, Mi, eu queria te agradecer por esse bate-papo, te agradecer também pela parceria. Eu sei que muitas pessoas vão ser beneficiadas, assim como o primeiro grupo, o segundo grupo, esse terceiro. Nós já estamos com bastante, né, com muitas inscrições. Estou muito feliz. Sei que a gente vai poder aí alcançar mais pessoas de todo o Brasil, né? E eu acho que fazer isso que a gente está fazendo é como se fosse ali mostrando para o mundo que a gente está muito grata, né, Mi? Que a gente tem a oportunidade de estudar e a gente está repassando isso para frente. Sim, conhecimento é o maior tesouro que a gente tem, né? Então a gente precisa passar para as pessoas. Quanto mais a gente passa, mais pessoas ficam sabendo e mais a gente consegue atingir e deixar um legado. E a gente também aprende, né? Quando a gente está fazendo tudo isso, a gente estuda, a gente se dedica muito. Então, da mesma forma que você comentou, né? Que você anota e aprende, eu também aprendo demais com você. Tenho a minha argila aqui, eu faço e acho incrível. Então, assim, a gente vai aprendendo e vai passando para as pessoas. Isso é muito bacana. E depois receber uma mensagem com uma coisa que a gente
pra gente pode até parecer simples, mas a pessoa fez e ela falou, olha, como melhorei a minha vida. Eu falo, gente, isso é gratificante demais. E essas pessoas Sim, vão poder ajudar as pessoas que elas amam, né? Porque eu sempre falo, a gente vai ajudando quem a gente ama. Então a gente vai propagando aqui o conhecimento e essas pessoas vão propagar o conhecimento também. Então mais pessoas vão ser atingidas e vão ser beneficiadas, né? Então eu também quero te perfeito, agradecer, perfeito. viu? Assim, o carinho, a parceria, a amizade. Eu adoro estar aqui, adoro isso. Eu nem vi a hora passar. De verdade, eu tava aqui assim, ó. Nem vi. Foi maravilhoso. Eu adoro, adoro isso. É, Muito bom, é gratificante. então, partiu dia 6 começar o nosso terceiro grupo, né, Mi? Ó, Verdade. se você tá aqui na live, tem interesse em participar do grupo Detox 21 Dias Natural, acabou a live aqui, já chama eu e a Mi no inbox ou comenta nas fotos da nossa live e do nosso Detox 21 Dias Natural. Vai ser um prazer receber vocês, lembrando que as inscrições são até amanhã, meio-dia, viu? Meio-dia. Tchauzinho, então, Mi. Até a Gente, próxima. obrigada, viu? Até o detox. Tchau.